Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje é quinta-feira e eu vou compartilhar uma pequena porção do nosso alimento diário. O título da mensagem de hoje é a seguinte: predestinados por Deus e selados pelo Espírito. Predestinado por Deus e selados pelo Espírito. E o versículo que eu vou compartilhar com vocês hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmão, aqui nós temos um título maravilhoso aqui, que diz o seguinte: predestinados por Deus e selados pelo Espírito Santo. O Senhor, na sua presciência, o Senhor nos predestinou, sabe? Predestinar quer dizer, Ele nos deu um destino antecipado. Né? Qual é o nosso destino? Para que o Senhor nos predestinou? Apenas para sermos crentes e ir para o céu um dia? Não foi apenas para isso. O Senhor nos predestinou para sermos santos, inculpáveis, sem ruga, sem mácula. Isso é a característica da igreja. O Senhor nos predestinou para sermos filhos e filhos maduros, não filhos crianças, infantis, mas o Senhor nos predestinou para sermos filhos maduros que vai reinar com o Senhor um dia, tirando o reino de Satanás, trazendo o reino para o nosso Senhor. Então o Senhor sabia, nos predestinou para isso, mas quando nós nascemos, nós não nascemos como filhos de Deus. Nós nascemos escravos de Satanás. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E eu e você também foi assim, nós pecamos. Nós nascemos no pecado e éramos separados de Deus e vivíamos cada um conforme nós achávamos melhor, cada um de nós caminhando a passos largos por lago de fogo. Mas um dia o Senhor sabia que eu e você iríamos crer no Senhor. Ele sabia disso, a presciência do Senhor. Então, a predestinação. Então, o Senhor arrumou uma maneira, fez um arranjo para que nós ouvíssemos o Evangelho. Então ele sabia que nós íamos crer um dia, então ele providenciou uma maneira para que nós crêssemos e nós cremos no Evangelho. E quando nós cremos no Evangelho, a vida do Senhor Jesus, ele não apenas nos salvou do lago de fogo, nos tirando com toda a autoridade, né? Pagando um preço altíssimo por nós, mas também ele se dispensou, ou seja, ele dispensou a sua vida para dentro do nosso espírito. E agora, como que todos os principais e potestades podem saber disso? Ele nos selou com o Espírito Santo. Irmãos, isso é maravilhoso. No passado, quando um rei mandava uma ordem para outro lugar, ele pegava um pouquinho de cera, colocava em um papel e pegava o anel real dele, ele punha o anel naquela cera e a cera recebia a forma do anel. Então, quando aquele pergaminho, aquele documento chegava em determinado lugar e tinha aquele selo do anel do rei, eles diziam, realmente esse documento é verdadeiro. Então, hoje, o que pode nos garantir que somos filhos de Deus e que vamos reinar com o Senhor? É o Espírito Santo, que é o nosso selo. O Senhor nos selou, o Senhor nos carimbou com o Espírito Santo. Como diz a palavra, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então hoje, diante de Satanás, diante de todos os principados, diante dos anjos, eles nos olham, eles falam, ali está um filho de Deus. Ali está um filho de Deus que vai reinar com o Senhor um dia. Eu e você somos predestinados a reinar com o Senhor como filhos maduros. E hoje nós temos esse selo dentro de nós que é o Espírito Santo. O Espírito que traz a vida de Deus para dentro de nós, este é o que nos garante.
É maravilhoso isso, né, irmãos? Mas o Senhor está trabalhando em nós hoje, enquanto nós estamos nessa terra, quando nós estamos nessa carne. O Senhor está trabalhando para que nós possamos alcançar esse patamar de filhos maduros que vai reinar com o Senhor. Graças a Deus que o Senhor não nos desampara, Ele cuida de nós e Ele nos leva a crescer até reinarmos com o Senhor através desse selo maravilhoso que é o próprio Espírito dentro do nosso espírito. Jesus é o nosso Senhor. Amém.